estudantes, tudo bem? Para iniciar a aula, eu vou tirar a minha máscara pelo elástico e vou guardar no saquinho para lavar depois, certo? Vou higienizar minhas mãos, porque eu não tenho torneira e pia aqui, né, para lavar. Então, muito bem, agora eu posso conversar com vocês que vocês vão me entender melhor sem a máscara, né? Então, bem-vindos à aula de língua portuguesa para o 7º ano, Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Simone e antes de iniciar, tem mais um recadinho para vocês, de olho lá na tela. A Laura tem um aviso muito importante. Não podemos esquecer de, antes de iniciarmos a aula, precisamos lavar as nossas mãos. Todo mundo lavando as mãos. E ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. Então, no momento que você está ensaboando, desligue a torneira e abra só quando for enxaguar, certo? Então, agora sim, todo mundo com a mão limpinha, vamos ver o que nós planejamos para a aula de hoje. A nossa rotina, de olho lá na nossa tela. Nós vamos organizar os materiais, registrar a data e a aula. O que nós aprendemos, nós vamos ver o que nós aprendemos. Vamos fazer um momento de leitura e compreensão do gênero textual que eu vou trazer. Vamos fazer um registro no caderno. Faremos atividades e, por último, desafios. Então, olhando a primeira coisa da nossa rotina, o que é? Organizar os materiais. Então, vamos verificar quais são os materiais que vamos precisar para a aula de hoje. Caderno ou folha de sulfite, lápis ou a caneta, a borracha e o apontador. Enquanto vocês organizam o material, eu aguardo um minutinho. Ok, já organizaram os materiais? Então pegue o caderno, o lápis ou a caneta e vamos fazer o registro da data. Registre lá a data de hoje, pule uma linha e escreva língua portuguesa. Enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo um pouquinho.
Pronto? Já terminaram de fazer o registro? Então fecha o caderno e deixa do ladinho que nós vamos dar continuidade à nossa aula. O que nós aprendemos? Vocês lembram o que a gente aprendeu? Vou mostrar para vocês lembrarem, certo? Nós aprendemos sobre as campanhas publicitárias. Eu trouxe 3 campanhas para mostrar para vocês. E a gente viu que as campanhas publicitárias, os cartazes das campanhas publicitárias, eles possuem coisas em comum, né? Eles possuem características semelhantes. Vamos observar uma característica muito importante. Eles possuem, olha onde que a professora está destacando, né? Eles possuem uma frase de impacto, que a gente chama de slogan. Outra coisa que eles possuem também são imagens que nos auxiliam na compreensão. Mas não são todos os cartazes, né? Vocês podem ver que o primeiro cartaz que a gente trabalhou, ele não traz imagem, ele traz a frase de impacto. Então, eles têm características que são similares, são parecidas, né? Mas não precisam ter todas elas para ser um cartaz publicitário, ok? Olha lá, então nós aprendemos tudo isso. E agora, o que nós vamos aprender? Eu trouxe mais uma coisa para mostrar para vocês, uma imagem. Eu quero que vocês observem essa imagem lá na tela bem de pertinho. Vejam todos os detalhes. O que é que tem nessa imagem que é uma coisa principal? É um caminhão, certo? Vocês estão observando? É um caminhão. É um caminhão qualquer ou é um caminhão específico? Sim, é um caminhão específico. Olha ali do ladinho o que está escrito nesse caminhão. Zeladoria Municipal Separe. Vocês já viram esse caminhão pelas ruas da nossa cidade, aqui de Curitiba, certo? É um caminhão da coleta do lixo, né? É um caminhão que faz a coleta do lixo que passa nas nossas casas, coletando o lixo que a gente produz. E será, agora eu pergunto para vocês, será que a coleta de lixo está sendo realizada da mesma forma agora, nesse momento de pandemia? O que vocês acham? Sim, ela está sendo realizada da mesma forma. Só que quando a gente lá na nossa casa vai fazer a separação do lixo, nós precisamos ter um cuidado a mais, certo? Então, o que aconteceu? O governo do estado, junto com a Universidade Federal do Paraná, eles fizeram, né? Eles construíram um cartaz de publicidade, né? De um tipo educativo para ensinar a população como fazer a separação do lixo agora nesse momento de pandemia, certo? Eu vou mostrar para vocês. Então, este cartaz publicitário de uma campanha educativa que o governo e a universidade construíram, vocês observem bem ele, como ele tem imagens, ele tem coisas escritas, né? E ele ensina, né, como a gente vai descartar luvas, máscaras e objetos que podem estar contaminados com o vírus, né? Então vocês perceberam que quando eu cheguei aqui, eu estava usando uma máscara de pano. A minha máscara é uma máscara reutilizável, então eu uso ela por 4 horas ou até menos. Quando eu percebo que ela está úmida, eu troco por uma outra. E eu guardo essa máscara usada em um saquinho. Eu posso guardar num saquinho, né? Identificar as usadas, que são para lavar. E eu posso ter lá na minha bolsa ou na minha mochila as limpas que eu vou trocar, certo? Essas máscaras que vão ser descartadas no lixo, elas são máscaras que são descartáveis. Elas não são máscaras que podem ser lavadas, como esta aqui que eu trouxe para mostrar para vocês.
Essa é azul, mas existem brancas, existem verdes, né? Eu trouxe essa daqui. Esta é uma máscara que vai ser descartada após o uso, certo? Após o uso de 4 ou menos horas. Quando ela estiver úmida, a gente tem que trocar, tá bom? Eu posso ter também um saquinho permanente, não um saquinho de plástico, né? Eu tenho esse daqui, então eu tenho um zíper para as que eu vou usar, né? Então tem um zíper aqui e tenho aqui nas que eu já usei. Elas não se misturam lá dentro, tem divisões, né? Elas não se misturam. Existem pessoas que usam as luvas também para se proteger. Então, vocês já devem ter visto no mercado, às vezes as pessoas usam, ou as pessoas que pegam ônibus, algumas utilizam, né? E daí também, após o uso, né, da luva descartável, desculpa, eu falei máscara, é luva, da luva descartável, né, como essa daqui, você tem que tirar e tem que jogar fora no lixo. Certo? E como que a gente vai fazer isso? Pensando que esse lixo, né? Vocês viram lá na imagem do caminhão, esse lixo, outras pessoas vão ter contato com ele, né? Então, quando eles estavam construindo esse cartaz desta campanha educativa, eles pensaram nisso. Quais elementos que a gente vai ter que colocar nesse cartaz para que as pessoas saibam como descartar as máscaras, as luvas e outras coisas que podem estar contaminadas. Então, para isso, nós vamos fazer agora a leitura com compreensão. Nós vamos verificar cada item desse cartaz. Então, olhem lá na tela, tá? De olho lá na tela. Este cartaz, ele possui, linguagem verbal, né? Então, coisas escritas. E possui também a linguagem não verbal, né? Que são coisas que não são escritas. Vocês sabem o que é a linguagem verbal? Vou mostrar para vocês. Vamos ler lá, A linguagem verbal é aquela quando a gente utiliza as palavras na comunicação. Eu estou utilizando as palavras para falar com vocês, né? Então, ela existe em duas modalidades. A modalidade escrita, quando eu escrevo para me comunicar, eu deixo um bilhete, ou eu escrevo uma carta, ou escrevo um e-mail, né? Ou eu escrevo no WhatsApp, eu estou utilizando a linguagem verbal escrita. E a linguagem verbal oral, que é essa que eu estou utilizando para me comunicar com vocês, né? Eu estou utilizando da minha voz para falar e para explicar tudo que eu trouxe hoje para vocês, certo? Então, o cartaz tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nós vamos ver cada uma para entender bem como que ele vai educar as pessoas, ensinar as pessoas, tá? Vamos continuar lá. Vamos lá no comecinho ver o que está escrito. Lá em cima está escrito assim, lixo comum sem suspeita de contaminação. E agora? Então é uma chamada para a pessoa. E agora, o que nós vamos fazer, né? Essa foi a intenção da escrita dessa pergunta, né? O lixo comum sem suspeita, né? Não tem ninguém contaminado na minha casa, mas eu estou usando máscara descartável. O que eu vou fazer com essa máscara? Como eu vou descartar? E agora, né? Vamos ver mais uma partezinha escrita. Lá embaixo, Vou deixar maior para vocês. Então, vamos fazer a leitura aos pouquinhos e vamos entender o que está escrito, ok? Primeira partezinha ali, Ao retirar o saco de lixo do banheiro, borrife o conteúdo com solução de água sanitária. Então, já está subentendido, né? Então, não está falando, mas a gente compreende que as máscaras e as luvas precisam ser descartadas no lixo do banheiro. Eu não posso jogar em qualquer lixo, certo? Porque daí, quando a coleta vier, vai estar escrito no saco e ele vai saber aonde está. Por que a gente faz isso, né? A gente vai lendo e vai entendendo o porquê de fazer dessa forma. Eu não tenho suspeita de estar com o vírus, mas eu utilizei a máscara,
né? Eu utilizei a máscara, eu peguei nas coisas, eu peguei na máscara para tirar. Então, eu não tenho vírus, mas a máscara pode estar contaminada. E fazendo desta forma, eu estou evitando que outras pessoas se contaminem, né? Então, eu só posso descartar no lixo do banheiro. Isso que a gente entendeu ali, tá? Feche e borrife o lado externo. Então, eu vou pegar as luvas que eu usei e a máscara que eu usei, vou colocar no saco de lixo, vou amarrar e vou borrifar com a solução de água e água sanitária por fora, depois de fechado, certo? Do lado externo, então é do lado de fora. Depois de fechado, eu vou colocar num outro saco de lixo para ficar bem fechadinho e vedado, certo? Num saco maior. E vou identificar. Então eu vou colocar uma etiquetinha ali escrito máscaras e luvas, né? Lixo de banheiro, eu posso identificar. Que quando a pessoa responsável pela coleta vai lá, ela vai identificar, ela vai ler e vai saber, né? E depois lá, quando eles levam lá para o destino, as pessoas que vão tirar do caminhão também vão saber. Certo? Então, quando a gente faz uma leitura desse texto que está nesse cartaz educativo, a gente vai percebendo como que as pessoas foram colocando de uma forma simples o que a gente deve fazer. Vamos ver outros elementos desse cartaz. De olho lá na tela. Olha lá o que eu destaquei. A parte que é não verbal. Aqui nesse cartaz, esta parte, ela é um desenho. Poderia ter uma foto também, né? Mas as pessoas que construíram esse cartaz publicitário dessa campanha optaram por fazer um desenho, certo? Vamos olhar mais de pertinho lá. O que a gente pode ver? O que vocês estão vendo aí na tela? 2 sacos de lixo, certo? E tem mais uma garrafinha para borrifar com a solução, né, de água e água sanitária. Olha lá. Prestem atenção que lá dentro, olhem lá, ó. O que tem naquele saco de trás lá? Parece uma banana, não parece? Ele tá bem clarinho assim, porque ele tá dentro do saco. Então a pessoa que fez esse desenho, ela quis mostrar que esses elementos ali estão dentro do saco. Como se a gente estivesse observando um saco de lixo transparente, né? O que a gente usa comum na nossa casa é azul ou preto. Esse ali da campanha é um pouquinho diferente. Outra coisa que a gente percebe, né, olhando mais de pertinho ali, que nesse saco de trás ali, então tem casca de banana, tem sementinhas de maçã, os cabinhos da maçã. Se vocês olharem bem de pertinho lá na televisão ou no celular, vocês vão observar que tem palito de fósforo, né? Vamos ver no saco da frente o que a gente observa, ó. O saco tem luvas descartáveis, né? Como a que eu mostrei para vocês. E tem máscara e outras coisas que são lixos de banheiro, algodão, cotonete, né? Tem, se a gente observar lá bem pertinho, tá? A pessoa que fez esse desenho quis mostrar? Então, mostrar que nós vamos ter na nossa casa 2 sacos de lixo separados, né? O saco de lixo lá atrás é um saco que vai ter elementos ali da cozinha, né, da casa, e o da frente é o destinado às máscaras e às luvas, então é do banheiro. Vamos continuar observando. Tem mais elementos para a gente retirar ali para entender. Ah, eu estava esquecendo, tem o borrifador também, que é um outro elemento não verbal, né? Observem lá. Vamos olhar que mesmo ali, neste desenho, nós encontramos elementos escritos, né? Então, mesmo ali no desenho, as pessoas que elaboraram, elas colocaram algumas coisas escritas para chamar a atenção. Vamos ver, ó. No saco de trás tá escrito lixo, cozinha e rejeitos, que são coisas que a gente descarta. No lixo da frente está escrito
lixo, banheiro, lixo do banheiro. E lá no borrifador está escrito solução, que é a solução que eles ensinam a preparar para borrifar, certo? Então, mesmo na linguagem não verbal, a gente encontra ainda a linguagem verbal, né? Que auxilia, tudo para auxiliar na compreensão desse cartaz educativo, tá? Continuando. Ali embaixo da garrafa borrifadora ali, a gente encontra mais uma coisa escrita, né? Mais linguagem verbal. Tá bem pequenininho, sabe? Então eu vou aumentá-la para vocês. É a receita da solução que a gente tem que borrifar no lixo. Então eles ensinam que a gente tem que colocar 50 ml de água sanitária mais 1 litro de água, mexe, e é essa solução que a gente vai borrifar para desinfetar o lixo e depois colocar dentro do outro lixo maior, certo? Tem mais uma coisinha ali que chama atenção. Percebam que no lixo da frente nós temos ali uma etiqueta que a gente não consegue ler muito bem o que está escrito, mas é a identificação do conteúdo. Lembra que eu falei que a gente tem que identificar qual que é o lixo que vai ter as máscaras e as luvas? Então a gente vai colocar ali uma etiqueta ou uma fita e vai escrever ali luvas e máscaras, lixo do banheiro, para a pessoa que está fazendo a coleta saber qual que é o lixo da cozinha e qual que é o lixo que vai ser destinado a um outro lugar que pode estar contaminado ou não, certo? Então assim a gente conseguiu observar todos os elementos, quase todos, né? Porque mais embaixo ainda tenho mais as pessoas que elaboraram esse cartaz, né? Depois a gente vai ver, porque daí foi a Universidade Federal do Paraná, o governo do Paraná e outras pessoas, outras equipes que auxiliaram na construção desse cartaz publicitário educativo. Então, agora que vocês já sabem que o cartaz possui linguagem verbal e não verbal, vamos fazer o registro? Então, peguem o caderno lá e vamos registrar. Embaixo ali da língua portuguesa que vocês escreveram, vocês vão pular uma linha e vão escrever linguagem verbal e não verbal, que é o que nós aprendemos hoje que o cartaz tem, certo? Enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo um pouquinho.
Pronto, já terminaram o registro? Então fecha o caderno, deixa do ladinho que a gente vai dar continuidade à nossa aula. Eu trouxe mais um cartaz de campanha, porque agora que vocês já sabem tudo que eu falei, né? Já aprenderam muita coisa sobre o cartaz publicitário, nós vamos ver um outro para ver se tem os mesmos elementos, certo? Então de olho lá na tela. Olha lá, ó. Prestem atenção, observem bem direitinho esse cartaz. É um cartaz de uma outra campanha publicitária, tá? Essa campanha foi feita pelo governo federal, certo? Prestem atenção, ó, o que a gente pode ver? Ele tem imagens, né? Então ele tem linguagem não verbal e ele tem linguagem verbal. Vamos destacar ali, ó, o que a gente consegue ler? O que tá escrito ali, ó? É um título, tá escrito Maio Amarelo, né? É um título, não é o slogan, né? O que ele tem, ó? Ele tem imagens, várias imagens. E ele tem ali a frase principal, né? Que é um slogan e ele vem de uma forma argumentativa. Ele vem argumentando com a pessoa que está lendo. Então tá escrito ali, ó, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas, certo? Vamos observar lá ele maior. Então a gente viu que ele tem linguagem verbal, né? E linguagem não verbal. Qual será que é a campanha que ele está vinculando? Qual será que é o objetivo desse cartaz publicitário, né? Percebam que ele tem muitas imagens. Que imagens são essas? Será que só olhando a imagem a gente consegue saber o que o cartaz publicitário quer dizer? Qual que é o objetivo dele? Né? Vamos ver lá o que vocês conseguem ver. Ó, a gente consegue ver emoji, né? Que são essas carinhas redondinhas. Conseguimos ver sinais de trânsito. Aí já é uma dica, né, da pessoa que está fazendo o cartaz. Então, se a gente tirar ali só a linguagem não verbal, a gente vai já para o lado que vai falar do quê? De trânsito, né? O cartaz tem a ver com alguma campanha educativa também com relação ao trânsito. Vamos observar então o que tem descrito, a linguagem verbal. Observem lá, vou destacar para vocês. Tá escrito ali, Maio Amarelo.
certo? Tá escrito em cima e lá embaixo do cartaz tem novamente Maio Amarelo. O que será que é Maio Amarelo? Eu tinha falado para vocês anteriormente que era o título do cartaz, certo? É uma campanha, então existem vários cartazes, né, relacionados. Eu trouxe apenas um para mostrar. Existem outros elaborados com outros elementos da mesma campanha Maio Amarelo, tá? Eu vou contar para vocês o que significa isso. Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Então, é um movimento não só do nosso país, mas de outros países também, porque é internacional. Não só da nossa nação, mas de outras nações também, né? E ele vem com a educação, o objetivo dele é educar a população na questão do trânsito. Não só o motorista, né, que está no volante, mas também do pedestre, porque nós também, como pedestres, nós também participamos do trânsito. Então, que a gente tem que ter responsabilidade, que está escrito ali, a gente já vai ver isso, tá? Então, agora vocês entenderam o título, o que é o título dessa campanha publicitária. Vamos lá no slogan, né? Eu falei para vocês que é uma frase de argumentação. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Como eu falei para vocês, não só o motorista, mas o pedestre também participa do trânsito. Então, a responsabilidade do motorista e a responsabilidade do pedestre vão salvar vidas. Porque quando a gente está caminhando, a gente precisa ter responsabilidade de atravessar sempre na faixa de pedestres, né? Respeitar os sinais de trânsito, certo? E o motorista também, respeitar os sinais de trânsito e respeitar a velocidade também, porque dentro das cidades nós temos velocidades diferenciadas, né? Tem lugares que o motorista precisa andar bem devagarinho, então a gente precisa respeitar. Então, respeitando, a gente salva vidas, porque evita acidente de trânsito. Isso que as pessoas que elaboraram essa frase quiseram passar para nós, certo? Entenderam bem direitinho? Então, responsabilidade lá no momento de atravessar a rua, sempre na faixa de pedestre e prestando atenção também, né? Continuando, nós temos mais um elemento ali. Lembra que eu falei no outro cartaz que sempre embaixo do cartaz tem as pessoas que elaboraram e que participaram da construção desse cartaz, da construção desta campanha. Então, observem lá, vamos destacar quem foram as pessoas responsáveis. Eu falei para vocês que esse cartaz, ele é de uma campanha internacional, mas este específico, ele é vinculado aqui no nosso país, né? Então, quem foi responsável pela campanha? O Denatran, que é responsável pelo trânsito, o Ministério da Infraestrutura, né? E ali embaixo está escrito Pátria Amada Brasil, Governo Federal, que daí já diz que quem fez foi o Governo Federal, certo? Então agora, depois de tudo isso que eu falei, né? Nós vimos 2 cartazes, né? Vimos os elementos importantes, chegou a hora da nossa atividade. Vamos colocar em prova para ver se vocês aprenderam e compreenderam tudo que eu falei, certo? Vamos lá, prestem bem atenção agora. Eu vou mostrar para vocês e vou fazer a pergunta, tá? Vou dar um tempinho para vocês responderem, certo? Vamos lá, prestem atenção. O cartaz publicitário sobre o lixo, aquele primeiro que eu mostrei, é social educativo, de sustentação de uma marca ou institucional comercial? Vocês lembram? Eu falei várias vezes para vocês. Ele está sustentando uma marca, um produto? Ele é educativo ou é comercial? Sabem? Já descobriram? Vamos ver a resposta? Olha lá, ó. Ele é social educativo. Ele está educando as pessoas, ensinando as pessoas como separar o lixo. Próxima atividade. E esse cartaz possui que tipo de linguagem?
nós conversamos sobre a linguagem verbal e sobre a linguagem não verbal. Esse cartaz do trânsito, ele tem linguagem só verbal? Ele tem linguagem verbal e não verbal? Ou ele tem só linguagem não verbal? Lembra que eu falei? Né? Vamos ver qual que é a resposta? Vamos lá, ó. Esse cartaz tem linguagem verbal e não verbal. Tem as imagens ali das placas de trânsito e tem também a frase, né? Tem um título, certo? Então agora nós vamos fazer o nosso desafio. Tem que prestar atenção também, certo? De olho lá na tela. Vocês vão ter que encontrar a imagem diferente. Prestem atenção. Tem vários cartazes aí. Qual está diferente? Encontraram? Não tá muito difícil não, hein? Vamos ver qual que é a resposta? Olha lá. Tem um dos cartazes que está invertido. Esse é o cartaz diferente. Mais um desafio. De olho lá na tela, ó. Os sacos de lixo estão ao lado do caminhão, fora do caminhão ou dentro do caminhão? Prestem atenção na imagem, aquela primeira imagem que eu trouxe para vocês, da coleta de lixo de Curitiba. O que vocês acham? Está ao lado do caminhão, fora do caminhão ou dentro do caminhão? Conseguiram perceber? Vamos verificar qual que é a resposta certa? Está dentro do caminhão. Então agora que já fizemos as atividades e os desafios, vamos ver se conseguimos cumprir com tudo que planejamos. Vamos lá olhar a nossa rotina, de olho lá na tela. Nós organizamos os materiais, fizemos o registro da data e da aula, vimos o que aprendemos, fizemos leitura e compreensão do cartaz publicitário educativo, fizemos o registro no caderno da linguagem verbal e linguagem não verbal, fizemos atividades e desafios. Conseguimos cumprir com tudo que nós planejamos, né? Então agora, para a gente sair, olha lá a minha imagem, eu preciso colocar a máscara, porque eu vou sair na rua e eu preciso me proteger. Vou higienizar as minhas mãos com álcool e pegar uma máscara limpinha pelo elástico e vou colocar para poder sair. Vocês também, né? Ó, fique em casa, mas se precisar sair, use a máscara. Então, tchau! Até a próxima aula!